Alô, boa tarde. Boa tarde, Voto Machado. Pois não? É Jorge Calixto Madalena. Pois não, Jorge? Eu gostaria de saudar o pré-candidato doutor Renato Costa, sua produção que atende muito bem e o seu público ouvinte. Valeu. Eu gostaria de fazer uma pergunta educada, que esse cidadão aí é dos poucos que a gente procura alguma coisa para criticar e não acha. Que bom, né, Olha, Jorge? doutor Renato, o senhor pode... Obrigado, Jorge. Se eu achasse alguma coisa negativa de sua parte, eu não estou com o senhor na campanha, mas sou democrático, o Alto da Boa Vista está aberto para todos os candidatos e o senhor não é diferente. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor de maneira cortês para lhe cutucar, pode ser? Pode ser, Jorge, à vontade. Muito obrigado, doutor Renato. Eu quero dizer para o senhor, doutor Renato, toda a Bahia está percebendo que o pré-candidato Gedel é pré-candidato. E ele está brigado politicamente, de uma maneira educada, com Wagner. E se houver segundo turno, eu tenho medo que Gedel retorne aos braços de Wagner. Há essa possibilidade, doutor Renato, de se haver um segundo turno entre Paulo Souto e o governador Wagner, pelo que Wagner massacrou o Gedel, será que não vai ser sim uma coisa meia constrangedora? Eu estou perguntando só, se por acaso no segundo turno Gedel apoiar, subir no palanque com Wagner, eu fazer essa para o senhor de uma maneira educada, e o senhor é dos poucos homens políticos da nossa região que realmente tem as mãos limpas. Não estou com o senhor na campanha, mas as 3 últimas que eu estive, para mim foi um orgulho. Quem vai ganhar com isso não é o senhor, não. Quem vai ganhar é Itabuna e a região. Uma boa tarde. Boa tarde, Jorge. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado pelas suas palavras. Olha, Jorge, essa questão de eleição, quando o Estado da Bahia é uma eleição de governador, provavelmente elas serão divididas, serão decididas em 2 turnos, né? Com três candidatos competitivos, ainda tem outros menores, mas todos esses votos que tiverem, faz com que a eleição seja decidida num segundo turno. Pois bem, mas quem sabe, pode ser decidido no primeiro. Nós queremos que o nosso candidato ganhe logo no primeiro turno. Né? O nosso candidato ganhe no primeiro turno, que o Gedel ganhe no primeiro turno. Mas se for para o segundo turno, é outra eleição. Olha bem, são 5 candidatos que tem, porque tem mais o Bassuma, e tem mais um, o Bassuma do PV, e tem mais um aí do PSOL, do PSTU, parece que tem mais outro pequenininho aí, né? Então, olha bem, é outra eleição. O que é que vai acontecer nessa outra eleição? Já houve a eleição de presidente, que poderá também ser no segundo turno, ou não, ninguém sabe, né? Então é outro momento, é outro, nós não sabemos como vai, para onde vai se dirigir aquele que não for para o segundo turno. Então, teoricamente, nós podemos fazer um exercício. Vai, por exemplo, Wagner e Gedel. É um cenário, né? Aí Paulo Souto terá que apoiar um ou outro. Isso. Se fosse hoje, por afinidade, eu acredito que o Paulo Souto apoiaria Gedel. Mas vamos dizer o contrário. Vai Gedel e Paulo Souto. Wagner apoiaria quem? É outra pergunta. E se for Wagner e Paulo Souto, quem Gedel apoiaria? Então são exercícios que a gente faz, tudo hipotético, né? Porque claro, é outro momento, é outra realidade. Sim. Então vai acontecer só vão 2 para o segundo turno. Então um desses 3 vai apoiar os 2. Agora, temos que esperar acontecer o primeiro turno para depois saber o segundo turno. Não podemos decidir agora quem vai nem quem não vai, né? Sabemos que tem divergências grandes. Por exemplo, que o ministro Gedel tem mostrado, vamos dizer assim, aonde fracassou o governo Wagner, né? Na segurança, por exemplo, né? Que é o ponto crucial, tem mostrado que não é por aí, que a política de segurança não foi satisfatória. Mostra, por exemplo, que está gastando muito com publicidade, com propaganda, está gastando 500 mil reais por dia com propaganda. O governo Wagner gasta 500 mil reais por dia com propaganda. Que a saúde está deixando a desejar, que a educação está deixando. Então, como vai fazer? Por exemplo, o servidor público tem queixas de Wagner, tem queixas de Paulo Souto. Então, o Gedel é o único que pode ter uma palavra para o servidor público e um compromisso, porque não pode cobrar dele, porque ele não foi governador. Então, são muitas questões que a gente tem que aguardar
as eleições e decidir isso no momento certo. Como diz na Bíblia, cada dia sua agonia, Jorge. Bom, doutor Renato Costa, falando na questão do cacau, e durante muitos anos você falou em diversificação. Era necessário diversificar, a monocultura é um problema. Aí o produtor não acreditou muito nesse discurso, a CEPLAC também não avançou muito em proposta de diversificação, e nós ficamos esperando o cacau, o preço, ampliar o mercado, essas coisas todas, veio a vassoura de bruxa, acabou com tudo, é uma outra realidade. O senhor ainda acredita no cacau? Olha, nós não podemos deixar de acreditar. Agora, é claro que vai mudar muito, as relações vai ser diferente. Quem ficar na cacauicultura ainda é uma lavoura forte, ainda vai ser muito importante para a nossa região, porque a nossa topografia, nossa geografia toda parece que foi apropriada mesmo para se plantar cacau, né? Nós temos um clima próprio, ainda temos umas ilhotas de mata, que a Mata Atlântica acabou, mas tem pequenas ilhas de Mata Atlântica, né, onde tem cacau. Portanto, eu acredito, não naqueles termos que foi antigamente. Né? Dificilmente volta a ser o que era. Até a década de 80 ainda era uma realidade, agora é outra. Né? Mas essa questão que você fala, por exemplo, da diversificação, eu também ouço falar disso desde menino. Desde menino aqui eu ouço falar da diversificação. Só que a diversificação não é uma questão somente de plantar. Eu tenho um amigo que me dizia assim, olha, a diversificação não é um problema agronômico, porque nossas terras são muito boas, chove muito, qualquer coisa que se plantar aqui em termos de diversificar outras culturas, o problema é econômico, não é agronômico, é problema de comercialização, de mercado, disso, né? É toda uma estrutura que tem, o cacau tem uma comercialização, é um produto que é dinheiro, né? Vamos dizer assim, a amêndoa do cacau é como se você tivesse uma moeda na mão, né? E mesmo até antes de você ter o produto, você já vendia, você já fazia o dinheiro. E você produzir outro produto perecível, produzir banana, produzir laranja, produzir o que mais aí, esses frutas. O próprio café, que hoje é uma realidade aqui na região. O café é uma cultura também interessante, porque são produtos que o mercado internacional compra, né? Claro. Como compra o cacau para o chocolate. Pra você ter uma ideia da fragilidade da cacauicultura, da lavoura cacaueira, eu tinha um número aí de um certo tempo atrás, que toda a lavoura cacaueira, até aquela época que foi divulgado isso, ela tinha um faturamento de 2 bilhões e pouco de dólares, toda a lavoura cacaueira, enquanto a indústria chocolateira, naquele mesmo ano, tinha um faturamento de 60 e tantos bilhões de dólares, quer dizer, inúmeras vezes maior. Então, realmente a indústria chocolateira é muito forte, é organizada, tem poder de fogo, e a cacauicultura sempre foi desorganizada, sempre foi assim fragilizada, sem apoio político, porque a região do cacau nunca se preocupou em ter apoio político, haja vista a quantidade mínima de representantes que manda para a Assembleia Legislativa e para Brasília, a pouca representatividade que tem até nos governos quando são constituídos, porque as pessoas, os cacauicultores, as pessoas da lavoura cacaueira, não sentiu necessidade disso. Bateu a crise, ou melhor, a tragédia do cacau, é mais do que uma crise, e ainda não sentiram, não se voltaram, que são por decisões políticas. E haja vista que não votam em pessoas da região, e alguns que são da região, mas são muito fracos. Com certeza. São muito fracos. Então, o fato somente, essa identidade de ser da região, de ser morador da região, é muito pouca coisa. É preciso que sejam da região, mas comprometidos, que sejam os melhores. E mesmo que não seja da região, mas que tenha compromisso com a região. A nossa bandeira é essa.